Olá, estamos chegando para o nosso programa Espaço Livre. Nos últimos tempos nós temos falado muito sobre violência, seja nas nossas rodas de amigos, seja nas nossas casas, e esse tema tem nos preocupado muito. Será que ainda existe segurança? Será que nós moramos num lugar seguro? Como será que está sendo olhado pelas autoridades os crimes e toda essa violência que assola o nosso país todo? E hoje nós recebemos aqui no estúdio, com muita alegria, muita satisfação, o nosso amigo de longa data, o Andrei Andreola, que lançou um livro juntamente com alguns colegas, Violência, Crime e Segurança Pública. E nós vamos falar sobre este assunto hoje aqui no nosso programa. Bem-vindo, Andrei. Muito obrigado. Boa tarde, Sandra. Obrigado pelo convite. Uma honra te receber aqui, uma pessoa que a gente conhece há tanto tempo, viu galgar muitos passos e hoje está numa profissão muito digna, mas também uma profissão muito detalhista, que é ser advogado. E agora aqui também lançando esse livro, que com certeza vai contribuir muito na formação de novos acadêmicos e também as pessoas da sociedade que vão ter o prazer de ler um pouquinho esse livro. Fala para nós um pouco como surgiu a ideia desse título e por que trabalhar esse assunto. Bom, o título surgiu em decorrência da nossa linha de pesquisa do mestrado, né? Eu realizei entre 2017 e 2018 mestrado em Ciências Criminais na PUC, e a linha de pesquisa em que eu e meus colegas que escrevemos esse livro, que organizamos esse livro, se chama Violência, Crime e Segurança Pública. É um livro que traz diversos capítulos que vão focar em especial na área da criminologia, né? São assuntos diversificados, como você pode ver. O fio condutor de toda a obra, na verdade, então, é que ela foi escrita por todos os colegas de uma mesma turma de quando iniciamos o mestrado. Vão ter capítulos sobre questões de drogas, sobre criminologia cultural e vinculando essa criminologia cultural às séries de televisão. Vão ter artigos também que vão falar sobre esquartejamentos na região de Porto Alegre e os vestígios deixados por quem cometeu esse tipo de crime. Artigos que vão indicar permanências autoritárias no nosso processo penal brasileiro. Enfim, é um prato cheio para quem gosta da área. Verdade. A criminalidade sempre existiu, mas nunca se falou tanto em criminalidade. Fala um pouquinho sobre esse assunto. É algo muito complexo, né? E muitas vezes a gente encontra soluções rápidas, imediatas, que o povo vislumbra essas soluções em vista de tanta insegurança que assola o nosso país hoje, as nossas cidades, né? E dentro do mestrado, em especial o mestrado em Ciências Criminais, a gente pode discutir o porquê disso estar acontecendo, talvez o que a gente pode fazer para isso não vir mais a acontecer, e soluções um pouquinho mais complexas e detalhistas, mas que realmente busquem uma solução e buscar as raízes disso. E a partir disso, então, encontrar soluções que efetivamente resolvam essa questão de toda a insegurança que a gente vive nos dias atuais. Andrei, além dos crimes, muitos deles são decorrentes pelo uso constante de drogas. E hoje a gente sabe que é muito fácil conseguir esse produto em qualquer esquina, principalmente em cidades grandes. Exato. A questão da droga, e eu falo isso com uma certa propriedade, até porque eu pesquisei na minha dissertação de mestrado. Sim. Essa questão da proibição, o proibicionismo, ele é um tanto quanto recente em nossa sociedade, no mundo como geral. Tem uns 100 anos mais ou menos. Desde que ela foi tida como caso de polícia, houve então um aumento maior tanto do consumo da substância quanto das prisões e de várias situações que vêm em decorrência disso. Então eu acredito que deva a questão da droga ser tratada como algo de saúde pública, de forma alguma fazendo um apoio ao uso, mas entendendo que se tratando de uma substância química, isso deve ser tratado como questão de saúde pública, porque aí sim a gente consegue diminuições do uso da droga, a gente consegue um menor índice de pessoas comprando, vendendo, enfim, eu acho que a gente tem experiências ao redor do mundo que nos mostram que essa saída é uma saída que traz mais resultados, e inclusive diminui a criminalidade.
Com certeza. E a gente fala muito também essa questão da segurança pública, a quantidade de pessoas nos presídios. Aqui em Erechim nós também temos superlotação. Eu acho que em todos os presídios do país existe essa superlotação. De que forma a gente pode reverter isso? É só fazendo novos presídios? Eu acredito que não, Sandra. Eu acho que essa estratégia vem muito a calhar quando a gente fala em superlotação. Se fala, bom, vamos construir mais presídios. Se as pessoas cometerem crimes, então elas não têm outro lugar senão aquele. Elas merecem aquele lugar. E, na verdade, essa é uma solução imediatista. Sim. Né? A gente deve pensar antes na educação, em políticas que tragam uma condição de vida digna para as pessoas desde a sua adolescência, desde que sejam crianças, porque a maioria não tem. E aí, com isso, a gente consegue buscar uma solução um pouco melhor para essa questão da superlotação, né? E fazer com que, claro, isso não vai se reverter de um dia para o outro, mas que lá na frente, daqui a uns 10, 15 anos, a gente veja resultados concretos e aí sim a gente entenda e veja que as pessoas não estão indo para lá, mas porque elas têm uma outra escolha. E essa questão também que a gente está falando de presídios superlotados, e a gente sabe, acaba ouvindo também hoje, que muito do crime que acontece são ordens que saem de dentro dos presídios. De que forma nós podemos reverter esse tipo de situação? Exato. Nós temos, então, hoje alguns presídios em que eles acabam acolhendo os administradores dessas organizações, dessas facções, e em vista disso, lá de dentro eles dão ordens, Sim, né? é verdade. Para que isso seja realizado fora do presídio, para que coisas sejam realizadas fora do presídio. Eu acho que buscando soluções na questão da superlotação já é um grande passo, né? Porque aí a gente não coloca tantas pessoas lá dentro e dá outras oportunidades para elas, né? E fora isso a gente tem vários outros modelos de prisão, enfim, ao redor do Brasil, como as APACs, por exemplo, que elas têm um método totalmente diferente de acolher o presidiário. Para ter uma ideia, os presidiários mesmo que organizam toda a rotina deles lá dentro, se eles vão plantar em alguma horta, se eles vão fazer uma comida, as atividades diárias, e isso então traz um resultado muito melhor porque não ocasiona esse tipo de ordem, digamos, de dentro para fora, né? Claro, eles têm todas as restrições, não podem sair, não têm acesso ao celular, enfim, mas é uma prisão diferente, que tem um método diferente e aí ocasiona resultados diferentes, inclusive nesse sentido. A gente também pode complementar que muitos desses crimes bárbaros que acontecem são de pessoas que já estiveram lá dentro e já realizaram outros crimes também, por exemplo, esquartejamento de pessoas. Sim. Aqui em Erechim nós tivemos recentemente um caso de uma mulher que foi encontrada dentro de uma mala. Um crime motivado de repente por drogas e por outros fatores que a gente ainda desconhece. Mas teria um meio de estudar e achar soluções para que isso não ocorra? Eu acho que nesses casos, Sandra, a questão vai muito de conhecer as motivações de quem realizou aquele assassinato, esse esquartejamento. Se foi por questão das drogas, eu volto àquele assunto que a gente comentou antes, né? Talvez tratando de uma forma diferente, que não necessariamente com respostas penais a gente consiga resultados diferentes, inclusive em casos assim. Mas muitas vezes crimes desse tipo são cometidos por um viés emocional, né? O marido que mata a esposa, ou são questões psicológicas que a gente tem que estudar a fundo e a partir desse estudo, então, buscar uma resposta para aquele caso em específico, né? E essas pessoas, quando vão para um presídio, cometeram um caso desses, cortejaram o marido e assim por diante, como a gente já ouviu falar, acaba indo para um presídio. Lá dentro, essa pessoa vai ser avaliada, ela vai ser controlada para que quando ela saia de lá, ela não tenha esse instinto de cometer o mesmo caso novamente? Hoje nós temos como uma das funções da pena a questão da ressocialização, né? A cadeia deveria ser um lugar em que a pessoa iria para lá
pagaria pelo erro que cometeu, pelo crime que cometeu, enfim, em face a uma vítima, em face à sociedade, e a partir disso ela voltasse regenerada ao convívio social, né? Mas em vista das condições que a gente tem hoje nas prisões, isso não acontece, acontece o oposto. Tamanha é a violência também que essa pessoa sofre dentro da prisão, ela volta pior para a sociedade, infelizmente, né? Não que ela não deva pagar pelo crime que ela cometeu, mas deve pagar em uma pena que se dá de uma forma constitucional, como prevê a nossa Constituição, garantindo sim seus direitos para que ela possa sim voltar melhor para a sociedade. Andrei, quando vocês escreveram esse livro, você e alguns colegas teus, qual foi o viés que os uniu para escrever e trabalhar um tema tão forte, tão importante e que hoje ele precisa sim ser discutido por governantes, por nós, pessoas normais, e também pela sociedade? Bom, eu acho que estar dentro de um mestrado, de um programa de mestrado até como esse que a gente estudou, permite várias reflexões, né? E eu acho que a nossa preocupação em situações pontuais, como várias dessas que o livro aborda, ela é muito válida para a gente chegar a resultados satisfatórios, resultados que tragam, enfim, uma resolução, digamos assim, para determinados casos. Então, essa crítica, essa reflexão sobre assuntos importantes é o que nos motivou a fazer essa obra, para que as pesquisas que a gente fez a partir das nossas discussões, das nossas aulas, dos seminários que a gente apresentou, que essas nossas reflexões estejam, então, em formato de livro, que possam chegar até a população, enfim, e permitir que todos tenham um conhecimento melhor sobre esses assuntos. Eu acho que essa é a nossa motivação, a nossa grande motivação. Esse livro vai ser lançado em Erechim, hoje, à noite, na Livraria Agridoce, né? Isso, dia 18 hoje. 18 de janeiro. 19 horas, na Livraria Agridoce. Então, já está acontecendo lá. Você que está nos acompanhando, corre lá adquirir o seu exemplar. Esse livro vai ser adquirido, as pessoas que tiverem interesse lá, vai estar disponível para venda também? Sim, vai estar disponível na Agridoce. Em mais alguns lugares? Ele está disponível no site da editora Hábitos, que é a editora do livro, e também no site da Amazon. E esse livro terá continuidade? É uma edição única e exclusiva? O que a gente pode esperar desse assunto tão abrangente? Estamos organizando um segundo volume. Já está em tratativas um segundo volume, que vai contar com outros assuntos, a continuidade de alguns que já tem, a inserção de novos, mas sim, deve vir um volume 2 aí em breve. Você como acadêmico ainda, né, porque acabou de concluir mestrado, ainda está nos bancos escolares, qual é a tua perspectiva para daqui a 10 anos nós voltarmos a discutir esse assunto, que é o tema central do livro? Eu tenho uma curiosidade muito grande sobre o que nos espera daqui a 10 anos, né? E eu não saberia lhe dizer se a gente vai chegar num caminho ou em outro. Eu espero, e até como advogado criminalista, que várias garantias hoje previstas sejam respeitadas, que situações que a gente aborda no livro, situações em que a gente até critica no livro, essas situações que elas melhorem um pouco para que daqui a 10 anos a gente possa ter uma perspectiva melhor do que a gente tem hoje. E essa importância de se unir a advocacia, a saúde, todos os setores, isso faz uma grande diferença na hora de resolver esse tipo de conflitos? Sim, até mesmo o próprio mestrado permite isso, porque é um mestrado interdisciplinar, ou seja, ele não tem só advogados, mas também conta com juízes, policiais militares, psicólogos, pessoas da área da saúde. Então, essa reflexão interdisciplinar é muito importante para a obra, enfim, para todas as nossas escritas. Com certeza. Andrei, eu quero te agradecer por você ter vindo até o estúdio da TV Erechim, para a gente conhecer essa obra. Te desejo, assim,
muito sucesso na tua carreira aí como advogado, como escritor também. Acho que a sociedade sai ganhando com profissionais que nem você, que se destacam, que buscam a informação e que buscam ajudar a nossa sociedade a se tornar um pouquinho melhor. Muito obrigado pelo convite, Sandra. Muito obrigado pela recepção da TV Erechim e pelo espaço, então, para divulgar nossa obra. Então tá, e você que quiser adquirir essa obra, Violência, Crime e Segurança Pública, dá uma passadinha na Livraria Agridoce, na Avenida 7 de Setembro, e também você pode comprar pela internet através da Amazon. Não deixe de ler esse livro, eu tenho certeza que vai ser uma leitura prazerosa para todos vocês. Nós encerramos o nosso programa, desejamos a todos vocês uma boa noite e uma boa semana.